Vida e Saúde começando aqui mais uma vez na sua tela. Hoje tá especial demais. Continua, né, gente? Bem-vindos mais uma vez, doutora Daniela, doutor Luiz Fernando. Tudo bem com vocês? Ótimo, graças a Deus. Tudo bem, Teru. A gente está animado para terminar essa semana com chave de ouro. Foi uma bênção, você concorda? Muita gente escreveu pra gente, contou de decisões, de insights que tiveram, né, de ideias, por causa das conversas que a gente teve aqui no Vida e Saúde. E hoje, o último dia da nossa semana Sou Saúde, tá temático, tá diferente, tá bonito aqui. Nós continuamos aqui falando sobre os princípios e também os remédios de Deus. O doutor Luiz Fernando e a doutora Daniela são cofundadores da Sou Saúde e eles hoje ensinam a gente sobre mais princípios que você precisa aprender. Hoje vamos falar sobre temperança e confiança em Deus. Quero que você fique aqui bem juntinho da gente, porque eu tenho certeza que esses dois princípios são fundamentais, são importantíssimos. E não adianta você usar alguns remédios e não usar outros, porque daí você não vai ser completo. Deus é completo, não faz nada pela metade. Então fica pra cá, fica aqui bem pertinho da gente, tá bom? Muito bem, olha, hoje você também acompanha aqui o último episódio da série Princípios que Curam e a receita tá por conta de uma pastinha de tofu super prática, mas poderosa nutricionalmente. E por ser prática, por ser bonita, você já tem alguns pontinhos aí com essa receita. Bom, né? Então fica com a gente. Gente, olha só. Hoje a meditação que a gente escolheu para trazer o verso é Maravilhoso Deus, do pastor Emilson dos Reis. E ele traz aqui, no dia de hoje, o verso do Salmo 32, verso 8. Olha só o que diz. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob minhas vistas lhe darei conselho. Que verso, hein, doutor? Não poderia ter um verso da Bíblia melhor para esse programa de hoje, onde nós vamos falar sobre a importância da confiança em Deus. Doutora Daniela, a gente está vivendo num mundo onde a máxima é meu corpo, minhas regras, eu que decido. E quando a gente lê esse salmo dizendo que o próprio Deus quer instruir a gente precisa parar um pouco e refletir, não é? Com certeza, deixar um pouquinho o orgulho de lado, não é? Hoje todo mundo fala que você faz o que você quer, né? Seja você mesmo. E às vezes a gente está prejudicando não só a gente, mas com as pessoas em volta também, né? Verdade. Muita gente sofre quando a gente toma decisão errada, não é só a gente não. Então, olha, o convite está aberto para você aproveitar os minutos aqui juntinho da gente para aprender mais sobre temperança e confiança em Deus. Daqui 30 segundos a gente está de volta. De volta com Vida e Saúde, estamos encerrando nossa semana Sou Saúde. Temos aqui os médicos do estilo de vida, Dr. Luiz, doutora Dani, e eles têm nos ajudado com os princípios de saúde, princípios de vida que ajudam a gente a viver melhor. É plano de Deus, deu para ficar claro isso já logo do primeiro programa, mas no programa de hoje a gente vai falar sobre regras. Sabe por quê? Porque temperança tem a ver com orientações bastante específicas para a gente viver bem. Agora, a regra não é um assunto muito popular. Vou perguntar para o Dr. Luiz, por que você acha que Deus deixou orientações na Bíblia sobre como a gente deveria viver? Teru, Deus sabe de todas as coisas, né? Ele conhece o princípio desde o começo, ele conhece o fim, então ele sabe o que é o melhor para nós. Então, você que está em casa, se você seguir os conselhos de Deus, você tem muito mais chance de acertar na vida. Agora, se a gente tenta fazer do nosso jeito, achando que a gente sabe mais do que Deus, às vezes a gente acaba se dando mal e tomando decisões equivocadas. Agora, nem sempre a gente precisa experimentar um erro ou um problema para a gente aprender com ele, não é? Eu acho que a gente pode aprender uma lição muito importante com a história do fogo, né, Teru? A gente sabe que quando a gente coloca a mão no fogo, a gente sabe que a gente se queima, né? Então, a gente está com um maçarico. Mas a gente sabe aqui, porque alguém descobriu isso antes. Então, a mãe fala para não pôr a mão no fogo, a gente já está esperto. Imagina se a gente tivesse, que a gente não soubesse que o fogo queima e a gente tivesse que fazer assim com o maçarico e colocar a mão no fogo
para a gente saber que a gente vai se queimar, a gente ia se machucar, não é? E ainda bem que Deus avisa a gente com antecedência para a gente poder ter certeza do melhor caminho a seguir, porque Deus não quer que a gente se machuque, né? Ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância, por isso que Ele dá orientações. Eu gostei desse exemplo do maçarico, porque uma criança pode ficar fascinada com o fogo e mesmo quando alguém orienta, né, não põe a mão, ou uma faca, né, ela pode querer fazer isso sozinha e se dar mal. Muitas vezes nós, você adulto, você aí mãe, você já vovó, pode de repente não ter maturidade das coisas espirituais ou das leis naturais para tomar as melhores decisões. Então, seguir os caminhos de Deus é sempre bom. Agora, existem dois caminhos sempre. Do momento que você abre os olhos, você pode decidir sair da cama ou permanecer na cama. Posso escolher vestir uma camiseta vermelha ou uma camiseta branca. Nossa vida é feita de escolhas, doutor Luiz. A gente tem aqui, olha, alguém diante de dois caminhos. Vou até abrir aqui, olha. Duas estradas. Não é fácil escolher e a gente às vezes escolhe mal. Ponto. Seres humanos, né, doutora Dani? É verdade. A gente acha que sabe as coisas, né? Desde pequenininho. Você que já tem 3 filhos aí sabe, né, Teru? Começou a andar, já tá querendo escolher o caminho que vai, né? Achando que tá, assim, o rei da cocada preta. E muitas vezes vai lá e cai, né? Na primeira escadinha que encontra. Agora a gente tem, nessa ilustração aqui, doutor Luiz, 2 tipos de caminho. Vamos começar pela imagem, né? Mostrando um caminho mais pavimentado, uma estrada mais lisinha e uma outra que está com alguns problemas aqui, alguns obstáculos. Nem sempre os nossos sentidos são verdadeiros, o nosso coração é enganoso. Então a gente às vezes pode achar que isso aqui é o melhor, é o caso da alimentação, aquela mais fácil de ser mastigada, né? O pão branco, o arroz branco, é mais suave, mas o fim dele não é bom. Exatamente, Teru, você falou uma coisa muito importante. As aparências, elas nos enganam. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho de Deus. Às vezes o caminho de Deus, o caminho certo, o caminho das melhores escolhas, ele tem algumas dificuldades, você passa por alguns tropeços, né? Você às vezes recebe críticas ou algo assim, mas Deus sabe que no final o caminho dele sempre é melhor. Então talvez você passe por algumas dificuldades no meio do caminho, mas saiba que no final o caminho de Deus sempre vai ser melhor. Doutora Dani, a gente tem uma tela agora que eu quero trazer, porque o que o Luiz está falando aqui é muito sério. Se a gente sabe que o caminho de Deus é melhor, a gente tende a seguir com ele. O problema é que às vezes a gente não conhece o caminho de Deus ou o que ele tem para nós, né? Quero trazer na tela esse texto e pedir para você ajudar a gente a entender. Está lá em Jeremias 29, os versos 11 a 13, dizem que Deus é que conhece os caminhos, os pensamentos, né, a nosso respeito, e são pensamentos poderosos. Pensamentos de paz, não é? E não de mal. E a gente às vezes duvida, né? Porque depois do pecado, o homem perdeu essa comunhão com Deus. E a fé também foi indo por água abaixo. Então hoje, por essa falta de comunhão, a gente duvida às vezes da palavra de Deus, duvida do amor de Deus, acha que Deus que fez isso, Deus que fez aquilo, e não, às vezes são suas escolhas, né? Quantas vezes a gente está vivenciando os caminhos tortuosos, às vezes, porque você fez escolhas erradas, né? Eu já passei vários apuros na vida porque eu sei que eu fiz escolhas erradas. E aí a gente bate com a cabeça, né? Vamos dar uma analisada, então, sobre as possibilidades que a gente tem quando a gente toma um ou outro caminho. Vem para cá, doutor Luiz, porque a gente tem aqui, Dani, vem também, o que é aparentemente mais difícil pode, na verdade, nos levar para um lugar melhor. As dificuldades tendem a nos fortalecer de alguma forma, não é? Exatamente. Quando, como mostra aqui na ilustração, a gente reconhece que Deus é quem fez as coisas, que Ele sabe, que Ele conhece o fim desde o princípio, e a gente toma o caminho de ir pelo caminho dele, a gente vai ter certeza de que Ele sabe o que é o melhor para nós, né? Ele sabe que, e mesmo, Teru, a gente pode enfrentar dificuldades nesse caminho, porque as dificuldades também são ferramentas que Deus usa para nos tornar pessoas melhores, inclusive até para aperfeiçoar o nosso caráter.
É verdade. Eu vou ler as máximas aqui desse caminho mais difícil, tá bom? Aparentemente mais difícil. Eu vou trazer para a prática, gente. Um jovem, por exemplo, que não vai para balada, que não bebe e que resolve dizer não para o sexo fácil ou para bebidas. Para as drogas. Para as drogas. Ele está confiando naquilo que Deus quer para ele, reconhecendo que aquilo é o melhor. Ele também acaba compreendendo, às vezes não faz muito sentido, né? Eu trouxe uma coisa muito óbvia aqui, mas existem escolhas que a gente precisa decidir, uma profissão, por exemplo, que a gente recebe uma orientação através da Bíblia, através de uma impressão do Espírito Santo. Às vezes a gente não compreende tanto, mas por causa do relacionamento com Ele, nós seguimos naquela direção, né, Dani? É verdade, isso acontece muito. Eu e o Luiz, a gente atende muitos casais, né? Que às vezes eu atendo a esposa e o Luiz atende o marido. E a gente vê, assim, quantos casamentos às vezes são desfeitos, né? Porque a escolha já desde o namoro não foi bem feita. E aí se casa precipitadamente e aí tem aquele problema pro resto da vida. Então, às vezes o pai e a mãe que tá junto com aquele jovem, né? Orientando, olha, talvez essa não seja a melhor pessoa para você. Acaba que a gente não quer escolher, a gente não quer escutar os pais ou os avós que já estão orientando, né? Ou nos alertando, e aí acaba casando pela paixão, né? O que a paixão está falando não é a razão que está mostrando aquilo, é a paixão. E aí casa e se dá mal e às vezes dura o resto da vida, não é? Esse caminho tortuoso aí vira o resto da vida. E afeta a saúde, gente. Nós temos visto aí que quantas enfermidades surgem porque nós não perdoamos, ou temos algo mal resolvido, ou estamos apegados a um passado, com aquele peso, né? Traz consequências para a nossa saúde, sim. Agora, é muito bom saber que, apesar das pedras no nosso caminho, Deus nos deixou orientados, avisados, Dr. Luiz. Teru, se você for ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia é um compêndio de informações sobre saúde, sobre família, sobre trabalho, sobre finanças, sobre os relacionamentos. Ali você encontra princípios, orientações que têm uma sabedoria muito grande para tomar as decisões necessárias num mundo que está cada vez mais complicado. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de saber o que é certo, o que é errado no mundo de hoje, né? Talvez você também tenha essa sensação que o mundo está de ponta cabeça e que, às vezes, o que é errado passou a ser certo, o que era certo agora é errado. A Bíblia nos dá esse norte, essa orientação, ela é nosso porto seguro, são princípios que vieram diretamente de Deus para ajudar a gente a tomar as melhores decisões hoje, no ano de 2023. Se a gente não sabe quais são as leis que regem o nosso trânsito aqui no Brasil, eu vou passar no sinal vermelho, eu vou seguir em frente quando tem uma placa ali avisando que vai ter um precipício lá na frente, ou quando uma estrada não tem guarda-reio. E eu gosto muito de pensar nas leis de Deus como essa proteção nessa estrada da vida. Agora, viver sem as leis de Deus é como viver com um risco muito mais aumentado. Vou trazer agora essa história de lei de Deus para as leis naturais, as leis que regem esse universo, doutora. Porque lá em Êxodo 20 nós temos a lei de Deus, que é uma lei que também governa o universo, mas as leis naturais elas dizem respeito a mais à nossa saúde, mais ao meio ambiente. Sim, Deus já criou tudo, a gente já viu lá desde segunda-feira no Gênesis, não é? Que a criação teve toda uma ordem, foi criado um ecossistema, a natureza interagindo com o ser humano, interagindo com os animais e tudo de uma maneira muito harmônica. E quando a gente vai desobedecer essas leis, né, o que está acontecendo, por exemplo, com as frutas, que a gente falou muito dos transgênicos, as verduras, que hoje a gente modifica a semente e ela começa a dar lá várias épocas do ano que não era para ser dada. E a gente vê as consequências disso, inclusive para a nossa saúde, né? Artificialmente, o homem está interferindo nessas leis naturais, inclusive no nosso corpo também. Hoje as pessoas preferem tomar vitaminas sintéticas do que realmente tomar as vitaminas e os minerais que a terra própria já dá. E aí a gente acaba querendo, né, suprir aquilo que a gente não se alimentou direito sempre com coisas sintéticas. E isso pode ter uma consequência para o corpo. Sim, quando eu como uma fruta, eu não estou comendo só vitamina, só determinada vitamina. Eu tenho um pacote ali completo, né? Agora, isso soa muito, doutora Dani, com essa fala aqui, olha, eu sei o que é melhor para mim,
E parece, doutor Luiz, que é um homem mais evoluído falando disso. E eu acho que essa estrada diz muito disso, né? Essa evolução da humanidade, a ciência tem estudado, tem entendido. Então, eu tenho condições de tomar minhas próprias decisões baseada nessa evolução. O ser humano, infelizmente, ele acha que ele sabe mais do que Deus. Então nós começamos a achar que os princípios de Deus não são mais válidos e que nós temos condições de julgar o que é melhor para nós e de tomar as melhores decisões. Só que quando a gente faz isso, a gente acaba tomando decisões equivocadas. Nós não conseguimos enxergar tudo da mesma forma como Deus enxerga. Vamos trazer uma questão prática aqui. Anos atrás se dizia, não muito tempo atrás, que comer várias vezes ao dia era melhor para o metabolismo. 6 vezes por dia, café da manhã, lanche, almoço, jantar. Muito bem lembrado, Teu. Parecia uma evolução da ciência estudando esse caso. Mas aí a coisa está diferente hoje de novo, né, Dani? Exatamente, porque a gente sabe, na verdade, né, quando a gente estuda fisiologia, que é a ciência que vai estudar como é que funcionam os órgãos no corpo, a gente sabe que a insulina, ela tem picos, né, perto da manhã, pertinho do almoço, e vai diminuindo conforme vai produzindo a janta. E ficar comendo toda hora vai sobrecarregar os órgãos digestórios, como a gente já viu aí na terça-feira, vai sobrecarregar a produção de saliva e você pode ter mais cáries, porque na saliva também tem a função antibactericida. E aí a gente vai ficando com mais dor de estômago e, na verdade, nem aumenta o suficiente para ativar o metabolismo. Então isso foi uma falácia, não é, que todo mundo estava falando, pregando, não é, que era para comer de 3 em 3 horas, e hoje a gente já vê que essa teoria foi por água abaixo, porque não obedece às leis naturais. E nós sempre falamos sobre isso aqui, né, Teru? No Vida e Saúde, sempre falamos de comer 3 em 3 horas. Um outro exemplo rápido é a história do álcool, que a Bíblia já dizia que o álcool era uma bebida escarnecedora, uma bebida que não fazia bem, né? E todo mundo falava até alguns anos atrás que o vinho fazia bem para o coração. E hoje a ciência já está mostrando, os novos estudos, de que houve um erro na forma como esses estudos foram conduzidos e, de fato, beber álcool não faz bem para o coração. Então, a Bíblia sempre esteve certa, né? Quando a humanidade acha que sabe mais do que Deus, ela acaba cometendo erros. Então, quando a gente fica com a orientação da palavra de Deus, a gente tem certeza absoluta que, mesmo que passe o tempo, a gente sempre vai estar no caminho certo. Olha, gente, a gente tem máquina de lavar, a gente tem máquina de secar, a gente tem o controle remoto para os nossos aparelhos, a gente tem os robôs que limpam as nossas casas, tudo para, facilitar a nossa vida. Vamos mostrar o caminho aqui limpinho de novo? É para deixar a sua vida mais suave, o seu caminho mais... Só que a gente tem aumentado muito as doenças por conta do sedentarismo, por conta do nosso estilo de vida, em vários aspectos. Então, viver essa facilidade, esse caminho mais aparado aqui, traz maior risco de doenças, sofrimentos e problemas. E o Dr. Luiz trouxe muito bem aqui a falta de controle dos vícios. Essa história de beber com moderação é uma história que também precisa ser desmistificada mais uma vez, né, gente? Não, com certeza. E a gente percebe as crianças hoje, né, que não têm controle de nada, porque os pais dão presente toda... Hoje a gente tem mêsversário, né? Não tem mais aniversário uma vez por ano, é mêsversário. E aquela criança com aquela facilidade de ganhar o brinquedo que quer, a comida que quer, a roupa que quer o tempo inteiro. E isso vai fazendo com que aquela criança, né, ela fique com essa falta de regra e ela tenha aquele problema na idade adulta, né, de não saber lidar com as dificuldades da vida. Teru, na verdade, assim, desde segunda-feira a gente está vendo qual é o plano de Deus para a nossa saúde. Se nós vivemos de acordo com o plano de Deus, como se nós voltássemos para o Éden, se alimentando bem, praticando exercícios, dormindo bem, bebendo água, respirando ar puro, tomando sol, ou seja, colocando em prática todos os 8 remédios de Deus, a saúde é um resultado natural, porque nós estamos obedecendo às leis do nosso corpo através das nossas escolhas. Agora, quando você sai deste plano de Deus e come alimentos ultraprocessados, fabricados pela indústria de alimentos, alimentos modificados, quando você, em vez de água, bebe o refrigerante, que não foi Deus que criou o refrigerante, quando você fica o dia inteiro sentado, sem tomar sol, sem respirar um ar puro, a doença vai ser um resultado natural, porque você está violando ou desrespeitando as leis de Deus que foram criadas desde
da origem do ser humano. Olha, gente, parece então que esse caminho aparentemente mais fácil, mais bonito, né? Toda essa evolução leva a gente para algo melhor, mas está levando a gente, na verdade, para viver longe de Deus, do Criador. E a gente não pode se esquecer que a gente está vivendo numa época, num período muito especial da história. A batalha do bem contra o mal, ela existe na nossa mente o tempo inteiro, através dessas escolhas. É aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, aquilo que a gente faz com o nosso tempo, com o nosso intelecto. Viver longe de Deus pode ser algo muito relativo até, porque eu não preciso odiar a Deus, mas eu vou vivendo longe daquilo que Ele planejou para mim e vou sofrer. Na verdade, Teru, as pessoas acham que viver longe de Deus é a melhor opção porque você tem mais liberdade para escolher aquilo que é o melhor para você, você não precisa seguir nenhuma regra, mas na verdade Deus sabe o que é melhor para você. Então nós somos livres para escolher, Deus nos deu o livre-arbítrio, mas tem uma mensagem que eu queria deixar para você. Você é livre para escolher, mas você é escravo das consequências das suas escolhas. Ou seja, todas as suas decisões têm consequências, para o bem ou para o mal. Se você andar com Deus, você sempre será orientado a escolher o bem e terá na vida muito mais consequências positivas. Agora, gente, a gente não está aqui nesse programa tentando falar para você que você precisa escolher uma vida de sofrimento, porque eu vejo isso na vida de vocês, percebo na minha vida também que quando a gente vai trilhando esse caminho aqui, que parece que é mais duro, né? De renúncia tantas vezes, parece que a gente só vive uma vida de tristeza e sofrimento, quando é o oposto. Eu vou trazer agora, Dr. Luiz, a liberdade que a gente tem por causa dessas leis naturais que regem a nossa vida, por causa da lei moral também. Porque isso, com o passar do tempo, quando a gente entende que Deus está protegendo a gente, que Ele está dando o melhor para a gente, apesar das aparências enganarem, eu tenho prazer em fazer. E curto essa estrada no fim das contas. Tem gente que fala, vocês não bebem, vocês não fumam mais, né? Mas a liberdade que isso nos dá hoje é que nos motiva a continuar, o bem-estar, a comunhão com Deus, né? Isso ninguém vai tirar de você. A alegria verdadeira sem depender de nenhum agente externo, né, doutor? Teru, livre é aquele que anda na lei, que respeita a lei. Veja isso no mundo de hoje. Quem desrespeita a lei vai preso, vai para a cadeia. Então, o respeito à lei é a lei da liberdade. Boa, boa, muito boa. Eu sei que você deseja viver o melhor. E Deus deseja que você viva muito mais do que esse melhor que você está imaginando. Então, entenda essas leis. Eu quero convidar você para pedir o seu guia de estudos aqui agora. Pega o seu telefone, liga para cá, 12 21 27 31 21 é o número para falar com o atendente, mas se eu fosse você, usaria o WhatsApp. É mais fácil, porque aí você vai para o nosso site, pode pegar o seu guia de estudos, pedir ali e ele vai chegar no seu endereço à medida que você for seguindo as orientações ali. Manda um zap pra gente no número 12 98244 4449 e vai dizer assim, quero a Fique Leve. Digita aí, se você digitar Fique Leve, a gente vai dar continuidade a esse atendimento e é um material gratuito. Entenda o que Deus tem para você, Ele quer te libertar daquilo que está te trazendo dor e sofrimento e quer te dar uma vida melhor, uma perspectiva melhor, muito melhor do que o que você está imaginando aí. Dá para usar o QR Code aqui na tela também e aí você consegue pedir o seu guia de estudos, tá bom? Muito bem, olha, quero fazer agora uma pausa rapidinho. A gente vai para o intervalo, na volta você confere aqui mais o último episódio da nossa série Princípios que Curam e ainda hoje tem receita gostosa, pastinha de tofu. Tudo aqui no Vida e Saúde, a gente volta já.